Será que a nossa linguagem reflete a nossa maneira de pensar? Será que a nossa fala, a nossa escrita revela nossa percepção do universo, do tempo e do espaço? Teria a nossa linguagem, a linguagem humana, alguma relação com o formato de nossos corpos? Essas reflexões são a força motriz do conto História da Sua Vida, do premiado escritor norte-americano Ted Chiang e de sua adaptação cinematográfica, A Chegada. Ambos, o conto e o filme, eles vão nos dar instrumentos para especular como diferentes anatomias podem dar origem a formas diversas de inteligência e de compreensão do universo. Por isso, História da Sua Vida e A Chegada vão ser nosso assunto de hoje. A Chegada é um filme de 2016 narrado em primeira pessoa por Louise Banks, uma professora de linguística que é interpretada por Amy Adams. A história pessoal da doutora Banks, ela vai esbarrar com a presença alienígena na Terra logo no início do filme, quando, a pedido do coronel D.T. Webber de Forest Whitaker, ela escuta um áudio em que os visitantes, os seres visitantes, tentam se comunicar com os humanos por meio de estranhas emanações sonoras. E aí, quando perguntada, para dar seu parecer profissional a respeito do áudio, do que ela ouviu, ela já vai dizendo que a linguagem, a comunicação, não depende apenas de áudio, mas também de presença, de interação, de contexto e de adaptabilidade sensorial. Consequentemente, qualquer tentativa de contato bem-sucedida também vai depender desses fatores. A tarefa de conversar com os visitantes para desvendar seu propósito aqui na Terra e de onde eles são, cabe a um time de especialistas que a gente pode dividir em duas frentes. A frente das ciências naturais, que é encabeçada pelo físico teórico Ian Donnelly, interpretado por Jeremy Renner, e a da linguística, ou das ciências sociais, que passa então a ser chefiada pela doutora Banks. O encontro entre essas duas vertentes do conhecimento humano, ele vai nos brindar com uma série de questionamentos. O primeiro é o seguinte: seria a ciência a base ou o alicerce das civilizações humanas? Ou esse alicerce seria a nossa habilidade de nos comunicarmos, nossa capacidade de nos organizarmos por meio da escrita, da fala, enfim, da linguagem? O filme e o conto, em certa medida, eles vão sugerir que essa base, que esse alicerce é, na verdade, a capacidade de nos articularmos por meio da linguagem, mas também vai estabelecer que há um vínculo, ou seja, uma relação de interdependência entre a nossa anatomia, a nossa escrita, a nossa fala, ou seja, a nossa linguagem e a nossa ciência. Mas peraí, como assim? Bom, vou tentar explicar melhor. O que ele sugere é que o formato de nossos corpos, na verdade o fato de sermos bípedes, por exemplo, o fato de andarmos eretos, o fato de termos um aparato oral e auditivo, ele vai determinar o formato da nossa comunicação, enquanto também influencia a nossa maneira de pensar, nossa capacidade de debater conceitos abstratos, de socializar e de compartilhar conhecimento, inclusive conhecimento científico. Então, essas três dimensões juntas, ou seja, o aparato anatômico, cognitivo e sensorial, elas vão formar a ponte comunicacional entre os humanos e os epitápodes, que acabam diferindo da gente consideravelmente nesses três sentidos. Os epitápodes são os seres extraterrenos que se revelam à humanidade ao estacionar em suas naves em nossa atmosfera, em diferentes locais do globo. No filme, a gente vai acompanhar o processo de conversação com a cápsula que fica em Montana, nos Estados Unidos. Quem descreve em maiores detalhes no filme é o Donnelly, embora no conto essa tarefa caiba a Louise. A Louise vai comparar o formato corporal das criaturas com um enorme barril posicionado sobre 7 pernas, na verdade 7 membros, já que eles não usam todos ao mesmo tempo para caminhar. É dito que 7 olhos sem pálpebras circundam, esse tronco radial das criaturas,
e que, portanto, as nossas coordenadas espaciais não se aplicam a seus movimentos, já que qualquer direção para eles é a frente. E por conta disso, a Louise também fala que eles se movimentam com uma fluidez desconcertante. No filme, as criaturas lembram lulas gigantes. Em ambas as versões, os heptápodes sempre aparecem atrás de uma tela de sílica, que também funciona como uma barreira, impedindo o contato direto entre eles e os humanos. A versão sonora da linguagem alienígena, isso é, a fala das criaturas, é batizada por Louise no conto de Heptápode A. Ao ouvi-los, ela afirma que é impossível para os seres humanos reproduzirem com suas cordas vocais os sons que são emitidos pelas criaturas. Assim, a escrita, né, que é uma forma visual de linguagem, acaba sendo o foco dos esforços de tradução. E aí passa a ser conhecida como heptápode B. Então, heptápode A é a fala, heptápode B é a escrita. A escrita heptápode, contudo, ela comunica conceitos de forma não silábica, sendo mais parecida com os hieróglifos egípcios ou com os logogramas mesoamericanos do que com a nossa escrita moderna, nosso formato de escrita moderno. E esses sistemas de comunicação são chamados de semaciográficos. Isso significa que o heptápode B, ele não necessariamente é uma transcrição do heptápode A. Então, o que um heptápode escreve não necessariamente é o que o heptápode fala. Outra curiosidade sobre essa forma de escrita é o fato de ela ser formada por círculos que se aglutinam, formando complexos desenhos que às vezes a Louise chega a comparar com mandalas. Para termos uma ideia, na verdade, da complexidade desse tipo de escrita, o narrador, nesse momento, ele convida o espectador a imaginar o ato de escrever uma frase com as duas mãos ao mesmo tempo, né? Enfatizando que para isso a gente ia ter que calcular precisamente o espaço de cada palavra, cada letrinha, para conseguir encaixar tudo. Os heptápodes, por outro lado, fazem isso sem empregar esforço algum. Essas descobertas a respeito da linguagem heptápode, elas acabam gerando a seguinte indagação. Esse formato de linguagem, esse formato de escrita, revela algo sobre a forma como eles pensam? Nesse ponto é mencionada a hipótese de Sapir-Whorf, também conhecida como relativismo linguístico, que foi proposta na primeira metade do século XX. Ela foi formulada, na verdade, pelo antropólogo Edward Sapir e por Benjamin Lee Whorf, e diz que a linguagem que utilizamos diariamente, ela condiciona nosso pensamento, ou seja, o universo de um falante de mandarim é ligeiramente distinto do meu, uma falante nativa de português. De acordo com essa teoria, o que acontece é que o pensamento humano é condicionado pelo léxico de um dado idioma, ou pelo menos pelo vocabulário ao qual o falante tem acesso. A gente sabe, eu sei, que se trata de uma hipótese, né, sobre a linguística humana, ou seja, formulada por humanos sobre as línguas humanas, né, baseada na anatomia humana. Mas o filme a utiliza de uma forma brilhante para demonstrar para a gente a transformação da Louise à medida que ela vai ganhando fluência na escrita heptápode. Em relação ao filme, o conto História da Sua Vida vai mais a fundo nas especulações a respeito da linguagem escrita dos visitantes, bem como sua conexão com o formato de seus corpos e, consequentemente, com sua forma de pensar e de descrever o universo. O melhor exemplo disso é uma conversa que o Donnelly tem com a Louise, em que ele vai explicar o princípio de Fermat, ou o princípio do menor tempo possível. Por meio desse princípio, eles descobrem que o sistema matemático e interpretativo dos heptápodes, ele não é causal como o nosso, mas teleológico, ou seja, sempre ligado à finalidade de algo ou de uma ação. Como explica Donnelly, a nossa percepção desse princípio é causal.
E aí ele vai usar um exemplo da refração, da mudança que a luz faz ao atravessar de um meio para o outro, ou seja, do ar para a água. Chegar à superfície da água é a causa e mudar de direção é o efeito. Ou seja, cronologicamente falando, a causa vem antes do efeito. Porém, pela lógica dos heptápodes, é como se a luz, ao atravessar de um meio para o outro, já soubesse exatamente qual é o seu ponto final, o seu destino, antes de iniciar a sua trajetória. Então ela faz todos os cálculos para levar o menor tempo possível, para chegar lá, para chegar ao seu destino o mais rápido possível. Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que o cenário descrito é o mesmo, mas a lógica dos heptápodes é não linear. O destino, nesse caso, ele não seria uma consequência, mas sim algo que é previamente conhecido e que vai influenciar, vai determinar o caminho até ele. Se o destino fosse outro, o caminho seria outro. Ou seja, o conhecimento do destino afeta a jornada até ele. Trocando em miúdos, isso significa que o conhecimento do futuro afeta o curso do presente. Assim, a gente vai entender que se o tempo parece para nós linear, da mesma forma que os nossos movimentos são majoritariamente lineares, a gente escreve de forma linear, a gente percebe, né, uma relação cronológica de causa e efeito em nossas ações, a gente entende que pode não ser assim para outras espécies, como os heptápodes, que possuem uma anatomia bem distinta da nossa e que reflete essa não linearidade tanto da sua escrita quanto do seu pensamento. O propósito da visita dos heptápodes e os motivos para eles nos ensinarem sua complexa forma de linguagem, bem como o intercâmbio cultural que vai resultar disso, eles ficam bastante vagos no conto. Quando os heptápodes são perguntados por que eles vieram aqui, eles sempre respondem de forma bem evasiva para ver, para observar. Mas os efeitos práticos, né, de sua presença vão ser ilustrados pelas ações e pelas escolhas de Louise, empregando aí magistralmente o mandamento máximo da escrita criativa, que é mostre ao invés de contar. A trajetória da protagonista de Xiang é a melhor janela que a gente vai ter para vislumbrar a natureza desses seres visitantes. O filme, por outro lado, vai trazer uma resolução para esse cenário. E a explicação oferecida para a intervenção extraterrestre aqui me fez pensar, me fez lembrar do desfecho do filme Contato, né, que é baseado na obra de Carl Sagan, que vai girar em torno da ideia de que a humanidade ela precisa ser preparada, precisa ser amadurecida para um contato mais intenso, um intercâmbio cultural mais intenso que vai acontecer nos séculos ou nos milênios vindouros. Então, assim como os alienígenas de contato, os heptápodes de Xiang, eles também vão amarrar o futuro ao presente. Contudo, vale dizer aqui que se existe um paralelo entre o desfecho da interação, né, humano-extraterrestre na obra de Sagan e no filme A Chegada, o mesmo não pode ser dito em relação à condução da narrativa e à construção do contato. Para ilustrar aqui meu argumento, eu vou lançar o seguinte questionamento. O que o Homo sapiens teria em comum com outra espécie inteligente, separada dele pelo abismo do tempo e do espaço, mas também pelo abismo anatômico, cognitivo e sensorial, como é o caso dos heptápodes? Para Sagan, essa linguagem comum, esse terreno comum, vai ser a linguagem da ciência, ou seja, as leis da física, as leis da termodinâmica, os pilares matemáticos do universo que irrevogavelmente, na visão dele, vão ser os mesmos aqui na Terra, em Alpha Centauri e na galáxia de Andrômeda. De fato, falando sobre a mensagem que foi anexada à sonda Pioneer em 1973, o Sagan vai defender o seguinte: a mensagem está escrita no único idioma que a gente compartilha com os destinatários, a ciência. Esse pensamento é bem arraigado em sua obra e também é a base do seu cultuado romance Contato. Essa suposição, entretanto, ela vai ser refutada pela doutora Banks em História da Sua Vida.
ao ganhar fluência no idioma heptápode, na escrita, né, heptápode, ela afirma que o universo é uma língua com uma gramática perfeitamente ambígua e que todo fenômeno físico ele vai poder ser interpretado de duas maneiras, uma causal e uma teleológica, e que ambas são válidas, mas são intrinsecamente distintas, diferentes. Consequentemente, o filme A Chegada, ele também vai priorizar o estabelecimento de um vocabulário comum, de uma compreensão gramatical mínima, para que as trocas de conhecimento possam começar, possam ter sentido. Assim, se para a saga a linguagem científica ela é a ponte que vai permitir o contato entre humanos e não humanos extraterrenos, para Chiang e para Villeneuve, que é o diretor do filme, a linguagem científica é apenas um dos tijolinhos que vai pavimentar essa ponte. Como você reagiria se você tivesse a oportunidade de conhecer o futuro? Se a você fosse dada a oportunidade de ver toda a sua vida, do início até o fim, como se ela fosse um filme, e não de forma vaga, mas com detalhes específicos? No conto História da Sua Vida, a protagonista, ela chama essa possibilidade de ler o livro das eras, ou seja, o livro que registra toda a história da humanidade em seus pormenores. Será que ter acesso ao livro das eras, conseguir ler e reconhecer a entrada que fala da história da sua vida, da sua jornada, tiraria o seu livre-arbítrio? Essas são reflexões feitas por Louise, né, pela protagonista de História da Sua Vida, mas que de certa forma se estendem ao leitor. Se você se interessa por esse tipo de reflexão, eu sugiro que você não só assista o filme, mas também que dê atenção ao conto História da Sua Vida, cujo original foi publicado em 2002, mas aqui no Brasil teve essa edição traduzida e publicada pela Intrínseca em 2016, no ano em que foi lançado o filme. Sem dúvida, eu gostaria de dizer que essa é uma das abordagens mais perspicazes a respeito da comunicação interespécie e, quiçá, mais clarividentes. Então, para fechar nosso vídeo, fica aqui a sugestão do filme A Chegada e do conto do Ted Chiang, História da Sua Vida. Até o próximo encontro!